Bom dia, meus irmãos, em nome de Jesus Cristo, estamos aqui mais uma vez para a honra e glória do nosso Deus. E eu espero que você esteja bem, que você esteja com muita paz dentro da sua casa, na sua família e no seu trabalho. E a sua saúde vá bem. O Senhor deseja que todas as coisas estejam bem conosco. Amém? Eu quero trazer uma mensagem aqui para você hoje, nesta segunda-feira. Está lá em 2 Crônicas, capítulo 7. Vamos começar aqui no versículo 11. Em nome de Jesus Cristo, né? Deus aparece a Salomão pela segunda vez e ele faz promessas. Então eu quero que você participe dessa palavra, que você medite nas coisas que eu vou falar para você. Assim Salomão acabou a casa do Senhor e a casa do rei, e tudo quanto Salomão intentou fazer na casa do Senhor e na sua casa prosperamente efetuou. E o Senhor apareceu de noite a Salomão e disse-lhe: ouvi tua oração e escolhi para mim este lugar, para a casa de sacrifício. Se eu cerrar os céus e não houver chuva, ou se eu ordenar aos gafanhotos que consumam a terra, ou se enviar peste entre o meu povo. Bem, vamos parar por aqui. No capítulo 6 de 2 Crônicas, você vê esse trabalho que Salomão fez, edificando a casa do Senhor. Davi havia deixado todo o material para que Salomão pudesse edificar a casa, tudo quanto fosse necessário. E Salomão ainda buscou mais ainda. E como diz aqui no versículo, tudo quanto ele tentou, tudo quanto ele intentou fazer na casa do Senhor, ele conseguiu fazer prosperamente. Ele foi bem sucedido em todas as coisas. Por quê? Porque ele andava com Deus. Amém? Aqui, simplesmente isso, porque ele andava com Deus. Talvez o tempo decorrido para Deus aparecer a Salomão tenha sido de meses, talvez anos. Muitos outros projetos foram edificados nesse período, até desde o término da casa do Senhor, até que Deus aparecesse a Salomão novamente e ali falasse com ele. Dissesse a ele que havia ouvido as orações que ele havia feito. Veja, meses, talvez anos, e muitos projetos foram edificados ali nesse período. Então, nós temos uma situação na nossa vida que nos torna imediatistas. Nós queremos as coisas para hoje, para agora, para ontem, às vezes. Nós fazemos nossas orações a Deus e ali nós queremos que Deus responda, que Deus dê a solução. Nós queremos ver a coisa acontecendo imediatamente. E como Daniel também teve que orar a Deus, e ele precisou esperar 21 dias para ouvir a resposta de Deus. Porque os inimigos estavam nas regiões celestiais, ali atrapalhando a chegada da palavra. Talvez esteja acontecendo com você também. Você já está orando há muito tempo, por anos até, e você não vê resultados. Mas acredite na promessa de Deus, que a promessa de Deus é verdade. Se nós somos imediatistas, e quando não acontece nada, a gente começa a pensar se Deus ouviu ou não ouviu as nossas orações, nós estamos duvidando da nossa palavra. A palavra de Deus, ela se cumpre na medida em que nós cremos, em que nós confirmamos no nosso coração que tudo aquilo é verdade. Não podemos deixar de lado o nosso comportamento em crer no Senhor, porque a única verdade que existe é Deus. Nós acreditamos que vamos ser felizes, que nós vamos realizar grandes planos. Mateus 6,34 diz para a gente não pensar, né, nas coisas futuras ali. Não faça planos, porque você não sabe o que vai acontecer. Passa cada dia o seu mal. Então viva o dia de hoje na presença do Senhor. Viva o dia de hoje honrando, glorificando a Deus. Já levantei de manhã, louvando, bendizendo ao Senhor, desde que o sol se levante. Louve ao Senhor, bendiga ao Senhor por tudo que você conseguiu no dia de ontem, pela noite bem dormida,
pelo descanso, por aquilo que Deus está dando, a vida que Ele está capacitando em você ter. Louve a Deus, bendiga o Senhor, porque só Ele pode nos realizar. Então nós não devemos nos preocupar. Ele ouve as nossas orações. Ele ouve. E às vezes nós mesmos somos um impedimento, porque duvidamos, e se duvidamos no nosso coração, não podemos, a nossa palavra se torna inútil, não podemos realizar coisa alguma. Então creia no que o Senhor tem preparado. Salomão pediu orientação a Deus. O que ele iria fazer quando o povo cometesse pecado? Deus falou uma coisa para ele, e aqui no versículo 14 ele diz: e se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar, e buscar a minha face, e se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus, e perdoarei os seus pecados, e sararei a sua terra. Veja como Deus foi claro na resposta. Demorou a resposta, com certeza, para vir para Salomão. Nós precisamos pronunciar a nossa palavra de realização, de fé em Deus e esperar nele. Esperar, porque quanto tempo vai passar? Não importa, Deus é que sabe o período exato do que Ele tem que realizar na sua vida. Então você não precisa se preocupar com isso, apenas creia no Senhor. Veja, dessa passagem aqui nós podemos observar que a humildade para confessar. Assim, o Senhor está dizendo: se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar. É importante humilhar. Não, eu sempre digo, não é a humilhação que o mundo provoca a nós, nos ofendendo, nos rebaixando. Essa humilhação aqui é você quebrantar o seu coração ao ponto de você falar com Deus sobre todos os teus erros. A capacidade de confessar. Humilhar, reconhecer quando está no erro. Ontem nós fizemos aqui a Santa Ceia do Senhor. Glórias a Deus. E nessa Santa Ceia, e em toda a palavra, como está em Coríntios, em todo o tempo, nós temos que examinarmos-nos se estamos realizando aquilo que Deus deseja, se estamos fazendo a coisa certa. Então é importante que você se humilhe. O segundo ponto aqui é a oração e súplica pelo perdão. Quando você começa a orar é o ato de falar. Muita gente, eu não sei orar. Você não sabe falar? Fala com Deus. Então, naquele momento que você começa a falar com Deus e suplica o perdão dele, e que dentro do teu coração, dentro do teu ser, existe um arrependimento verdadeiro, então Deus começa a agir na tua vida. Talvez você vai demorar a ter as respostas, mas creia no Senhor, espera no Senhor, porque é dele que vem a justiça, não vem de outro lugar. Então, ore, suplique. Ele disse: clama a mim, eu ouvirei e responderei. É promessa dele, ele não vai faltar com a promessa dele, se você fizer a coisa certa. O terceiro ponto aqui, a busca contínua da sua presença. Pois é, não é, eu faço oração hoje e deixo na mão de Deus, Deus vai resolver. Eu coloco lá, falo com o pastor ora por mim, Deus resolve. E nunca mais busca fazer nada. Você tem que perseverar, você tem que andar na presença do Senhor. É buscar continuamente. O problema que acontece na tua vida, ali de imediato, você vai: Senhor, eu não estou conseguindo, eu estou tropeçando, eu estou caindo, eu preciso me levantar, esforça-me, levanta-me, estenda as tuas mãos, clama a Ele, persevera nesse momento. Você tentou mudar, você tentou tirar algum costume, alguma coisa de dentro de você e você não está conseguindo, clama a Ele, esforça-te nele, porque só Ele vai poder responder. Temos outra situação aqui: eliminar o comportamento pecaminoso. Eliminar o pecado.
o comportamento, as atitudes. Falei ontem no culto, a nova criatura, ela só vai surgir quando você eliminar o seu comportamento errado. Mas como que eu vou eliminar? Não faça mais. Não faça mais. Você gostava de mentir? Não minta. Ah, mas é difícil, né? Tem sempre alguém querendo contar uma história e a gente não consegue ficar sozinho. A gente quer contar outra coisa para superar aquilo que foi falado. Mentira de pescador, né? Como dizem por aí. Tem gente que já vive tanto na mentira que não sabe mais qual é a realidade. E o mentiroso não entra no reino de Deus. Então comece a pensar nisso. Quando eu andava nas ruas, logo que aceitei Jesus Cristo, e aquelas situações que ocorriam anteriormente na minha vida, eu procurava evitar. Já contei que vivi em prostituição, mulher não me faltava, em todo o tempo. Então, quando ocorreu a minha mudança, o meu comportamento foi mudando, quando eu via algo que eu ia me espantar, me alegrar de ver, eu entrava numa loja, eu virava de costas, atravessava a rua, mudava o caminho físico e fui mudando o caminho espiritual também. Você está entendendo o que eu estou falando? Muita gente quer parar de fumar, vai cortando o cigarro aos pouquinhos e às vezes não funciona. Você precisa tomar uma decisão para isso acontecer. Precisa tomar uma decisão. E então, você começa a mudar o seu comportamento. O arrependimento verdadeiro, ele é mais importante do que qualquer coisa. Porque você não precisa ficar aí falando, chorando, pedindo, clamando. Porque o Senhor, Ele fará para você. Então, simplesmente falar não demonstra arrependimento. O que importa é quando você está dentro de você e aquilo te incomoda. Eu não quero mais viver isso, eu não posso mais viver isso. E você ali vai mudando, sozinho vai mudando. Eu larguei de beber depois que eu já estava batizado no Espírito Santo. Mas como é que é isso? Deus não habita em vaso sujo? Pois é, Deus não habita em vaso sujo. Mas Ele sabia dentro do meu coração o que era aquele ato de continuar bebendo. E eu falava com Ele. Às vezes eu falava até, eu bebo socialmente, eu bebo na minha casa, não bebo no meio do povo, não me embebedo, não faço nada. Eu achava normal aquela situação. Mas depois que eu fui batizado, tudo quanto eu falava para Deus foi se realizando. 3, 4 meses depois, eu larguei tudo. Nem conhaque, nem vinho, nem cervejas, nem mais as coisas foram sendo deixadas de lado. Quando eu percebi, já não estava mais naquele caminho. Então, arrependa-se. Ou insista com Deus, eu quero mudar. Exija mudança. Isso exige mudança de comportamento. Você precisa mudar o seu comportamento. O individualismo na nossa vida não resolve. O pecado, às vezes, ele está causando problema para nós. É o pecado individual, é o pecado em grupo, na família. O mal que está na família. Lembra que situações aconteceram onde famílias inteiras foram destruídas por causa do erro de um. O pecado da nação. Você precisa colocar diante de Deus em oração. Apresentar a Ele. Senhor, nós estamos cometendo erros, nós estamos transpondo todas as barreiras da verdade, nós estamos com comportamento, eu estou com comportamento, minha família está com comportamento, a nação está assim. Você tem que apresentar diante de Deus. Porque isso vale muito diante de Deus. O pecado individual, o pecado em grupo, o pecado da nação.
Isso depende. Eu não consigo mudar. Talvez você não esteja orando pela sua família. E quarta-feira nós oramos pela família. O Senhor disse: creia em Jesus Cristo e serás salvo, tu e a tua casa. Se você não crê em Jesus Cristo, nada do que você precisa aí, que você está pedindo, está chorando, às vezes sofrendo, vai se realizar na tua vida. Então é necessário, né? Assim Deus, Ele vai ouvir e responder a tua oração. Então eu quero que você se lembre disso: humildade para confessar, oração e súplica de perdão, busca contínua da presença de Deus e eliminar o comportamento. O versículo 14 ele diz: e se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar e buscar a minha face e se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus e perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Veja, Salomão, tudo o que ele intentou fazer na casa de Deus, ele efetuou prosperamente. A sua terra está ferida, a sua terra está doente, envenenada. Você precisa seguir esses passos, esses 4 passos. Humildade para confessar, oração e súplica de perdão, busca contínua da presença de Deus e eliminar o comportamento pecaminoso. Amém? Fique com essa palavra hoje, nessa segunda-feira, em nome de Jesus Cristo. Vamos orar. Senhor Deus e Pai, em nome de Jesus nos colocamos diante de Ti. Assim como Salomão apresentou a congregação diante de Ti, e a presença dele diante do Senhor foi tão grande, que aquele templo ficou coberto de uma nuvem, e ali a presença de Deus se manteve sobre aquele lugar. Ele estava em santidade, ele estava buscando ao Senhor, ele se manteve na sua presença, Pai. Ele foi humilde e ainda se preocupou com o pecado de cada um, o pecado da nação. O que ele deveria fazer? Às vezes nós temos que colocar uma família, a própria igreja, a nação diante de Deus. O Senhor diz para que nós oremos por todos os homens eminentes. Então nós temos que orar. Eu não posso orar só por mim. O que resolve eu orar só por mim? Quero viver bem. Mas se eu não tiver uma família adequada, se eu não tiver uma nação que respeite a Deus, eu vou sofrer com tudo isso. Então, Pai, eu oro agora, em nome de Jesus, por cada pessoa que está aí nesse momento, por essa irmã Erinalda que mandou um agrado de palavras, por ter ouvido o culto, se agradou das palavras. Em nome de Jesus Cristo. O Senhor é a verdade e a vida. Eu oro por cada doente que está hoje num hospital, seja coronavírus, seja um problema de câncer cardíaco, seja diabetes, seja qualquer situação, eu oro em favor de cada um desses, Pai. Que o Senhor estenda as tuas mãos e tire a doença desses corpos em nome de Jesus. Que o Senhor sare a discórdia, meu Pai, que existe dentro desta casa, onde há contendas, onde há intrigas por causa do pecado. Senhor, manifesta-te, em nome de Jesus. Opera grandemente sobre a vida dessas pessoas. O problema político que se levanta no nosso país, esse coronavírus que veio aí como uma desgraça no mundo inteiro, atrapalhando a vida de cada pessoa. As igrejas estão vazias. Poucas pessoas têm comparecido para pedir oração, ou muitos deles nem se lembram de dar um alô para o pastor. Não se lembra que o pastor está dentro da igreja, às vezes sozinho, dias a fio, ali cumprindo com o ato que Deus preparou para fazer. Enquanto existem outros que estão se colocando à disposição, muitos estão se perdendo. E se perguntando, por que não acontece a bênção na minha vida? Eu oro por essas pessoas, Pai, por aquele que se afastou, por aquele que não se agradou da palavra e foi embora.
por aquele que desistiu, meu Pai, de permanecer na palavra de Deus. Eu oro por todo esse povo, Senhor. Eu oro pela nossa vizinhança aqui ao redor dessa vila industrial. Eu tenho orado por essa vila desde que cheguei aqui e eu vi e estou vendo mudanças nesse local, Pai. Obrigado, Senhor, em nome de Jesus Cristo. Obrigado pelo povo que o Senhor tem dado para esta casa, que ali no seu pouco poder tem sido grande, efetivamente, Senhor, para ajudar, se esforçando e buscando. A cada pessoa que o Senhor curou, a cada pessoa que o Senhor respondeu, em nome de Jesus Cristo, eu oro, meu Pai, por toda a nação, pelas Forças Armadas, pelos nossos governantes, pelos nossos líderes espirituais, missionário Soares, pastor Jaime, os líderes estaduais, regionais, por todos eles, meu Pai, por cada membro da nossa igreja e cada membro do corpo de Cristo, eu oro, apresento diante de Ti, Senhor, em nome de Jesus Cristo. Eu digo, Satanás, caia por terra com todo o teu mal, seja desfeito toda a tua praga, toda a doença, toda a enfermidade, toda a miséria que você lançou, desapareça agora. Eu digo em nome de Jesus Cristo, bata em retirada, que a bênção de Deus aconteça na tua vida, irmão. Que a bênção de Deus se estabeleça dentro da tua casa, que a prosperidade do Senhor, que é dom do Senhor, venha a ti, em nome do Senhor Jesus Cristo. Glórias a Deus. Pois bem, irmãos, lembrando, ontem foi Santa Ceia do Senhor, e glórias a Deus, eu posso louvar a Deus por causa dessa Santa Ceia, desse dia maravilhoso que o Senhor preparou para nós. Tivemos algumas pessoas, tivemos a presença de algumas pessoas aqui no culto e foi muito bom. Fizemos exatamente como o Ministério da Saúde determina, a limpeza da água, do salão desinfetado, as cadeiras todas limpas, álcool, gel disponível para todos que precisam, em nome de Jesus Cristo. E vamos fazer de novo, em nome de Jesus. Vamos fazer domingo novamente, estaremos nesse culto, amém? E quarta-feira, 9 horas da manhã e às 19h30. Aquele que quer orar pela família, aquele que se sente disposto na presença do Senhor, estamos com a necessidade aqui observada, de acordo com o que é ordenado para nós. Se você quer participar dos cultos, use máscaras. Se você não quer, venha, passe por aqui, receba apenas uma oração, se for o caso. Fique à sua vontade. E lembre-se, você que é membro da igreja, principalmente, nós precisamos do seu socorro. Graças a Deus, nós precisamos de um socorro. E o socorro vem de Deus. Mas ele vem através de você. Quando você obedece, quando você se coloca para fazer. Além nós temos o Banco Bradesco, agência 3378, a conta 59238, dígito 9, para os depósitos dos dízimos das ofertas. Você que ainda não dizimou, vai lá, faz o seu depósito, manda por foto para mim, aqui no meu zap, o zap da Vila Industrial, aqui da Igreja da Vila Industrial, 945-72-1916. O patrocinador, a conta é 29315, dígito 6. Mesma agência 3378. Você tem também o Banco do Brasil para fazer os seus depósitos. Agência 0472, dígito 3. A conta corrente é 56098, dígito 7. Você tem o Itaú 04061. A conta corrente é 76526, dígito 3. Tem na Caixa Econômica Federal, agência 0221, operação 003, a conta 772627, dígito 5. No Santander, você tem a conta 3795, dígito 0, conta corrente 1300215 para o patrocinador. Essa conta era dízimo e oferta, agora é patrocinador. 1300215, agência 3795, dígito 0, do Santander. Também tem a conta 13002392, dígito 4. Também do Santander, mesma agência, 3795, para você depositar os dízimos e as ofertas. Então não se esqueça de você ajudar, trazer o seu voto, o que você
sentiu de Deus de fazer. E o dízimo que você deve obedecer. Dízimo e ofertas alçadas. Irmão, não fique guardando em casa para quando você puder vir. Lembre-se, o dízimo é como a primícia. Você recebeu, você devolve a Deus. E Deus, Ele prometeu que abriria as janelas dos céus e por causa da sua obediência, por causa do seu amor ao voto que Ele cobrou, Ele vai repreender o devorador na sua vida. Então, lembre-se disso. Não deixe de fazer. Amém? Nós temos o SOS da Fé, de segunda a quinta-feira, com o missionário R.R. Soares, na RIT e na nossa rádio, das 18 às 22h30, das 20h30 às 21h20 na Rede TV, das 21h10 às 22 horas na Band, né? E na sexta-feira com a pastora Iara de Oliveira. Tem também sábado e domingo, né, com outros pastores, né? Depois eu passo o nome para vocês, mas está aí, o SOS da Fé, para a honra e glória do Senhor, em nome de Jesus Cristo. Amém? Fique na paz do Senhor, que você tenha uma segunda-feira maravilhosa, potente na mão de Deus, em nome de Jesus. Fique com Deus.